Muito bem. Foi muito bom ter o Tarcísio antes, porque a gente viu uma exposição rápida, sintética, ainda que a gente não tivesse conseguido ler nada que ele mostrou, porque as letrinhas são miúdas, mas não importa, você falou o que era essencial, e é isso que importa. E falou o essencial quando você, no final, deixou o gancho para mim, ao colocar o outro grande desafio que o governo tem nessa área, que além de mudar as políticas equivocadas e lançar e viabilizar novos negócios, existem os problemas herdados, cabeludos, que estão aí para serem atacados e resolvidos. Então, ficou muito fácil para mim, eu só preciso do passador, dar início à minha apresentação, e eu vou iniciar minha apresentação fazendo uma média comigo mesmo, porque hoje no Estadão tem essa matéria aí em que eu chamo a atenção para a necessidade de resolver o que a repórter, talvez ouvindo com muita atenção as coisas que eu disse talvez não devessem ser ditas, colocou ali: é preciso resolver a herança maldita na infraestrutura. Esse é o foco desse livro aqui, que eu acho que é muito importante, porque não há como a gente iniciar uma nova etapa com muita força, como o governo quer, e é muito bom que ele queira, que a gente precisa da nova etapa, sem antes equacionar os problemas que ficaram atrás, porque tanto os investidores e operadores locais como os de fora vão ter dificuldade de dar início a essa nova etapa, sem ver esses problemas aí começando a ter solução. Eu vou fazer uma correção ao que o meu irmão mais novo falou há pouco, quando ele disse que o nosso querido Moreira foi chamado pelo presidente da República. Na realidade, ele me ligou e falou para mim que nós somos todos piauienses aqui nessa sala, inclusive o Moreira, e, enfim, nem que seja de coração, né? Mas ele disse para mim que tudo indicava que ele poderia vir amanhã. Isso é um segredo que eu guardei até agora para comunicar aqui para o nosso ilustre presidente. Há essa chance de ele vir. Por quê? Porque ele soube que o Padilha está aqui. Então, já que o Padilha está aqui, ele queria aproveitar, passar por aqui, dar um abraço no Padilha e fazer um pouco da discussão que precisa ser feita. Pois bem, o nosso tema aqui é as concessões de 2013. E, infelizmente, eu tive que virá-las de cabeça para baixo, porque essa é a situação. Me desculpem os que por acaso estejam ligados a ela, estejam aqui, mas é assim que depois desse estudo que eu percebi isso, elas estão de cabeça para baixo e a gente tem de virá-las para a posição correta. E para essa discussão, nada melhor do que eu vou fazer apenas uma síntese, porque vocês têm que ter o trabalho de ler isso aqui. Afinal de contas, eu gastei um bocado de hora escrevendo, mas eu trouxe aqui pessoas que entendem do assunto muito mais que eu, que são os ilustres representantes da ABCR e da ABDIB, que estão aqui à minha esquerda, não necessariamente em termos de inclinação ideológica, mas estão à minha esquerda. Nós vamos ter aqui também o nosso ilustre Marçal, doutor Marçal, que atendeu ao nosso convite de falar um pouco dos aspectos jurídicos, que esse assunto de arrumar esses desastres aí vão ter de ser levantados. Se eu já não entendo da parte econômica, da jurídica é que eu realmente não entendo. E graças a Deus ele veio e vai nos dar algumas dicas. Mas o que eu queria dizer da parte realmente central do que eu queria falar é o seguinte: é que
só lembrar que existem duas situações nessas concessões em relação aos eventos que aconteceram ultimamente, e que são situações em que os eventos se encaixam, e esses eventos, na visão econômica, eles não são eventos que as empresas devem necessariamente assumir as consequências desfavoráveis, porque realmente elas não têm culpa nenhuma disso. E os próprios contratos prevêem explicitamente que isso seja algo que, caracterizado, os resultados, as consequências, sejam objeto de um reequilíbrio automático dos contratos. Mas essa questão não é minha, é mais jurídica, e também para o Tarcísio refletir, porque o governo está certamente refletindo sobre isso, de saber o que é reequilibrável e o que não é, e aquilo que as empresas têm de assumir. Mas o ponto central aqui é dizer o seguinte: quando tiver aquela sigla feia ali, FMSS e AG, as empresas não vão assumir as consequências, não devem assumir as consequências disso, porque elas não têm nada a ver com isso. Isso, força maior, sem seguro, sem possibilidade de as concessionárias comprarem um seguro contra esse tipo de evento, isso ela não pode assumir e o contrato prevê. Atos do governo, em geral, são, infelizmente, sempre para o lado ruim e desastroso. Esses atos também as empresas, nos contratos de concessão, não podem assumir. Então, a essência do que está no livro é tentar mostrar isso e dizer que, de fato, para virar de volta essas concessões para o que elas deveriam hoje estar, é uma questão de reequilíbrio de contrato que precisa ser tratada conforme as coisas aconteçam. Agora, quais são esses eventos de força maior sem seguro, não seguráveis, ou ações do governo que marcaram e fizeram as concessões de 2013 virar de cabeça para baixo? São eles: uma recessão sem precedentes, eu vou mostrar depois a dimensão para a gente saber, a situação de ter hoje o menor crédito subsidiado, que é o crédito do BNDES, em relação ao que havia sido acertado no início, e isso obviamente inviabiliza os negócios. Uma pena que a Maria Silvia não esteja aqui, eu devia ter falado isso de manhã e não agora, e eu acho que é por isso que a Marilene Ramos do BNDES ainda não veio, porque ela está esperando eu acabar de falar disso para ela entrar na sala. Mas esse é um tema importante que já foi aqui mencionado, e certamente quando a gente chegar aqui na minha bancada esquerda esse tema vai voltar. Acho que o Tadinho vai falar sobre essa questão de crédito. Outro ponto muito importante nessa categoria é a disparada do preço do asfalto. Vocês sabem que o asfalto é a matéria-prima básica da rodovia, e nós só temos, não existe substituto para ele, e só tem um fornecedor, que é a Petrobras. Então, se o governo resolver, atos do governo, fazer um reajuste gigantesco de preço, as empresas não têm escolha e faz ou morre. Bom, aí tem um atraso no licenciamento ambiental, que não tem novidade nenhuma, mas precisa acabar. Tem o impacto da lei dos caminhoneiros, que acabou aparecendo aí nesse mesmo contexto, que fez com que o custo para as empresas ficasse mais alto, porque se admitiu um uso mais intenso das rodovias. E por último, esse aumento extraordinário da Selic, e junto com ela a TJLP, que penalizou bastante as contas das concessionárias. Esses são os eventos que estão fazendo as concessões virarem de cabeça para baixo, e que, a meu ver, é isso que o estudo defende, tudo deveria ter uma solução mais ou menos automática dentro dos escaninhos normais de operação do setor público. Ainda bem que o Tarcísio está aqui e ele vai levar debaixo do braço o recado direitinho para o que tem de ser feito. E dizer para o nosso amigo Moreira, para ele ler isso antes de brigar com o Padilha, porque a gente precisa de harmonia no governo para essas coisas se resolverem. Bom, sobre a recessão sem precedentes,
O que eu vou fazer é rapidamente caracterizar quantitativamente o que aconteceu com esses itens, para vocês verem que isso aqui não é conversa fiada, né? O PIB se imaginava que ia crescer 3,6% em 2015 e 2016, que significa um acumulado acima de 7%, e hoje, quando a gente olha para trás, vê que isso vai ser menos 3,8%, menos 3,2%, menos 7% acumulado, e se a gente considerar como perda acumulada a soma da taxa que se queria com a que virou negativa, a gente tem uma coisa da ordem de 15% de perda, que depois se reflete em receita, nesse valor ou maior, dependendo do caso. Enfim, o que eu queria, então, só chamar a atenção de vocês é que essas perdas, se a gente levar até o fim do contrato, é uma coisa que pode chegar a algo da ordem de 26%. Não há negócio que resista a ter praticamente um pouco menos de 1/3 da sua receita destruída por conta de uma recessão. Não sei se vocês sabem, mas essa perda acumulada em 2 anos aqui, de menos 6,9%, a perda mais próxima disso foi em 1930/31, que chegou a 5,3% de perda, a Grande Depressão. Eu imagino que tem pouca gente aqui que viveu naquela época, que pode comprovar e saber o que isso significou, se havia concessões que foram prejudicadas, mas enfim, os números aí dá para mostrar o X da questão. Financiamento, o problema todo é que algo que deveria ser TJLP mais 2 para um aporte de 70% da necessidade total, hoje o BNDES está dizendo que talvez seja 45%, enfim, há uma discussão de reduzir isso aí, o que, se a gente comparar, eu fiz a seguinte comparação, uma situação daquilo que era TJLP mais 2 para 70% do financiamento, versus só Selic, no financiamento total, isso dá uma diferença de 120% no custo financeiro dos negócios. Quer dizer, é algo que é simplesmente destruidor desses negócios, quando na realidade a proposta que está aqui é que o BNDES deveria olhar o plano de negócios, que é as condições ex ante do contrato, fazer os cálculos em cima disso, fazer os empréstimos, ainda que seja empréstimo ponte naquela situação, partindo de que haverá uma solução, que eu já adianto, que é a solução de renegociação dos termos desse contrato, que depois vai corrigir todos esses parâmetros ou indicadores que não deram certo. O seguinte é o preço do asfalto, só para vocês terem uma ideia, entre janeiro de 2013, eu disse que as empresas não têm outra escolha, e junho de 2016, o preço do asfalto subiu 88%, antes 30% no IPCA, 32,7% na gasolina, e o preço do petróleo internacional em reais caiu 23,7% nesse mesmo período. Enfim, é uma situação que, se não há outra escolha, ela é inviável de ser absorvida. Bom, a Selic observada versus a projetada, apenas como um indicador de custo do dinheiro, para vocês verem que o observado, o projetado está aqui embaixo, nessa linhazinha vermelha, e o observado está aqui em cima, dá para ter uma noção da diferença que aconteceu. Saída, igual a do setor privado não regulado, eu já ouvi gente dizer, por que isso é diferente do setor privado que não está sujeito à regulação? Por que as empresas não fazem o mesmo? Bom, o que as empresas normalmente fazem numa situação dessa é tentar aumentar o preço do produto e redefinir investimentos e, eventualmente, até fechar o negócio. Ora, mas nós temos um contrato que estabelece condições que as empresas não têm essa liberdade de fazer nada disso sem a autorização do poder concedente, esse é o primeiro ponto óbvio. E, por último, não interessa à sociedade, e isso o governo está demonstrando claramente, perceber que você
termine com esses negócios, porque eles tinham uma razão de ser e por isso eles devem continuar. Soluções à vista para o reequilíbrio. Não vai escapar disso aí. Uma combinação, e talvez o mais importante é o item 1, vai ter de resultar a tarifa. Algum subsídio governamental para cobrir aumento de custo ou redução de receita pode ser cogitado, mas a gente vai discutir aqui de manhã o problema fiscal e vai ver que não tem espaço para nada disso nessa área. Aí fica o 1, aí vem o 2, extensão do prazo da concessão também não serve, porque são concessões começando e onde há ainda necessidade de investir e há problema de caixa nas empresas. Por último, alteração de alguma das obrigações contratuais, como, por exemplo, a de duplicar rodovias em trecho onde nem demanda existe para aquilo. Enfim, então isso é uma coisa que pode constar da solução final na hora que acontecer. Tendo dito isso, eu encerro por aqui, antes de receber o cartão vermelho, porque eu não sou bobo, né? Eu cuido do tempo para não recebê-lo, e espero que, a partir disso aí, os nossos convidados consigam adicionar um pouco mais de pimenta nesse prato aí que nós estamos tentando cozinhar para revirar essas concessões quebradas.